Foi publicado o novo edital para o concurso do IBGE Efetivo 2024. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês na tela todo o passo a passo, toda a estratégia e todo o projeto de estudos que vocês têm que montar nesse exato momento, caso vocês queiram ser aprovados nesse edital do IBGE 2024. Ah, e a propósito, se você já estuda ou quer começar a estudar agora para esse concurso do IBGE 2024, eu vou te convidar a conhecer o projeto Efetivo 2024 do meu grande amigo Jack Ferraz, que sem sombra de dúvidas é o melhor curso preparatório para você que quer ser aprovado nesse atual edital que está aberto nesse exato momento em 2024. Para você poder conhecer o projeto efetivo IBGE 2024 do meu grande amigo Jack Ferraz, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena vocês conferirem. Bem, então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. Antes de eu ensinar vocês na prática como montar toda a estratégia, todo o passo a passo do seu planejamento de estudos para esse concurso do IBGE, vocês precisam entender alguns quesitos. Vamos lá, o IBGE ele aderiu ao CNU, que é o Concurso Nacional Unificado. Para você que vai prestar a prova de ensino médio completo, você vai ter que ir lá no bloco 8, tá bom? Bloco 8 tem IBGE, FUNAI e MAPA. Lembrando que você vai prestar o concurso para o bloco 8 e vai poder concorrer a qualquer cargo dentro daquele bloco. Lembrando também o seguinte, que para os cargos do MAPA, você precisa ter o ensino médio técnico, tá bom? Então é algo muito mais específico. Mas, por exemplo, se você for prestar a prova do IBGE, é a mesma coisa de você estar prestando para o IBGE e também para a FUNAI, tá bom? Que a FUNAI exige apenas o ensino médio completo. Ok? Então você vai ter que ir lá no bloco 8, no momento da sua inscrição, e falar lá qual é o cargo e qual a especialidade que você quer prestar. Mas, diferentemente do último concurso do IBGE de 2016, nós continuamos com 4 disciplinas, tá bom? Foi promovido pela banca FGV em 2016. Nós continuamos com as mesmas 4 matérias, mas foram tiradas geografia e conhecimentos técnicos do IBGE e foram incluídas novas 2 matérias que a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá. Primeira matéria, língua portuguesa. Pessoal, se vocês pegarem esse conteúdo de língua portuguesa, é Ctrl+C, Ctrl+V de vários outros editais, como INSS, como PF Administrativa, como outras provas da Sesgran-Rio, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banrisul. Cara, é Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, na segunda nós temos noções de direito, tá bom? Então, no último concurso do IBGE, nós não tivemos noções de direito. Dentro das noções de direito, foram divididos em 3 etapas, tá? Que são direito e garantias fundamentais, a organização do Estado e direito administrativo. Se você prestar atenção, direito e garantias fundamentais é o quê? Artigo 1º até o artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, vocês têm que dominar principalmente, tá? Dica importante, principalmente o artigo 5º da Constituição, que com certeza absoluta vai cair pelo menos uma questão na sua prova. Agora, a organização do Estado, ao artigo 37 ao 41 da Constituição, que é muito baba, muito tranquilo de você memorizar. E por último, direito administrativo, onde vem trazendo conceitos, fundamentos, fontes, vem falando um pouco sobre a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Processo Administrativo, enfim. Então aqui é o direito administrativo puro, tá bom? Depois nós vamos ter matemática. A gente já tava até pensando que cairia raciocínio lógico matemático, mas veio aí a matemática pura, tá bom? Então se você pegar essa matemática aqui, é a mesma matemática cobrada nas últimas provas da Sesgran-Rio, tanto na Caixa Econômica, no Banrisul, no Banco do Brasil. Se você pegar esse conteúdo, é Ctrl+C, Ctrl+V. Praticamente, tá bom? E por último aqui, nós temos realidade brasileira. Se você pegar todos esses assuntos de realidade brasileira, que é uma matéria que nós não tivemos no último concurso do IBGE, dá pra ver que é basicamente metade história geral do Brasil e metade geografia. Então isso daqui é história e geografia, tá bom? Então pra você que não gosta muito de história, Eduardo, odeio história, não me identifico, cara, não tenho o que fazer. Você vai ter que estudar do mesmo jeito. E só um toque muito importante antes de a gente montar aqui o nosso planejamento. Eu sempre venho batendo na mesma tecla em muitos vídeos aqui no canal.
se fortifique, se fortaleça nas matérias básicas, sempre. Por quê? Porque as matérias básicas são as matérias que vão te salvar em qualquer prova de concurso público. Mas Eduardo, quais são as matérias básicas? Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico-matemático, direito administrativo e direito constitucional. Se você já estivesse estudando essas 5 matérias, olha só que beleza, você só incluiria agora realidade brasileira. Então, enquanto todo mundo estava estudando todas as matérias ao mesmo tempo, você que já vinha, né, prestando atenção aqui nos vídeos que eu venho falando, você só incluiria agora no seu planejamento realidade brasileira. Mas Eduardo, sou iniciante, não tenho o que fazer, e agora o que eu faço? Não tem problema, a gente vai montar o nosso planejamento de estudos e você vai conseguir, inclusive em 4 meses, pessoal, que é o tempo da nossa prova, em 4 meses dá para você dar aula de noções de direito. Garanto para vocês, só basta ter disciplina, foco e realmente ali prestar muita atenção em todo o conteúdo. Agora a gente sabendo dessas informações importantes, vamos começar a montar o nosso plano de estudos. Outro detalhe bem importante, vão ser cobradas 60 questões na sua prova. Vão ser 15 de matemática, 15 de língua portuguesa, 15 de noções de direito e 15 de realidade brasileira. Lembrando que vão ser 20 questões no período da manhã, mais uma redação, e no período da tarde vão ser 40 questões. Eu estou deduzindo que no período da manhã você vai ter 5 questões de cada disciplina, tá bom? Então 5 de português, 5 de matemática, 5 de noções de direito e 5 de realidade brasileira, mais uma redação, e as demais 10 questões das matérias, né, será no período da tarde. Fechou? Então vamos lá. Agora que o edital está publicado, qual que é a melhor maneira, a maneira mais produtiva de você montar o seu planejamento de estudos? Eu indico para você agora, com o edital aberto, 2 matérias por dia. Mas Eduardo, eu já vi vídeos anteriores você falando que eu deveria estudar uma matéria por dia. Beleza, isso era no pré-edital, ou seja, o edital não estava publicado ainda. Mas agora é o pós-edital. Cada minuto, cada segundo é muito importante para a sua preparação. Então beleza, já aumentei aqui a nossa planilha para vocês visualizarem melhor e vamos começar a montar o nosso planejamento de estudos. Eu falei para vocês que são 2 disciplinas por dia. Como que a gente vai fazer a distribuição dessas matérias no decorrer da nossa semana? Vamos começar por língua portuguesa, tá bom? Língua portuguesa e também matemática. No dia 12, tá bom? Sexta-feira vai ser noções de direito e também, realidade brasileira. E assim vocês vão alternando, tá bom? No dia 13, por exemplo, português e o quê? Matemática. No dia 14, noções de direito e também realidade brasileira. E assim sucessivamente até o sábado, tá bom? De segunda a sábado, vocês vão fazendo rotatividade com todas as disciplinas. Mas o detalhe aqui é o seguinte: esse tipo de planejamento, né, colocando apenas as matérias, não é tão produtivo, não é tão eficiente assim. Por quê? Porque lá na frente, né, faltando 2, 3 semanas para a sua prova, e você precisar corrigir as suas falhas, você não vai saber o que corrigir. Por quê? Porque você vai estar fazendo muitas questões de prova de diversos assuntos diferentes e você não vai conseguir mapear quais são os pontos positivos e negativos de cada um dos assuntos das disciplinas. Então, o que eu recomendo para vocês? Montem colocando as disciplinas e também os assuntos referentes a cada uma das matérias. Como, por exemplo, no dia 11 aqui, vou estudar língua portuguesa, mas qual assunto de língua portuguesa? Vou colocar aqui, por exemplo, pontuação e também ortografia. Exemplo, tá? Então, coloquei lá, português, pontuação, ortografia. E de matemática, Eduardo, vou colocar equação de primeiro e segundo grau e também equações exponenciais e logaritmos. Pronto, já tá de bom tamanho, né? Então, aqui sim, ó, eu já fechei a minha grade de estudos no dia 11. E no dia 12, Eduardo, noções de direito. Vou estudar direito à vida, direito à liberdade e à segurança. Pronto, já fechei ali tópicos, principalmente, né, de direito constitucional. Realidade brasileira, o que eu vou ver? Vou ver o Estado getulista. Pronto. Já fechei o meu dia 12. E assim sucessivamente. Chega no dia 13, você vai outras disciplinas. Por exemplo, compreensão de texto e também, deixa eu ver, a oração e seus termos.
Matemática, o que eu vou colocar? Colocar probabilidade, por exemplo. E assim você vai montando a sua grade de estudos. Dica bem importante: não exceda mais que 2 assuntos para não sobrecarregar o seu tempo, tá bom? Eduardo, eu só tenho 2 horas para poder estudar, então não coloque mais de 2 assuntos. Eduardo, eu tenho, sei lá, 10 horas para estudar, aí sim, no máximo ali 3 assuntos tá de bom tamanho, tá bom? Outra dica muito importante: você vai fazer esse tipo de planejamento de segunda a sábado, e no domingo, Eduardo, por exemplo, ou no meu 7º dia, você vai fazer uma redação. Cadê, ó? Redação, tá bom? Faça redação de diversos temas diferentes, tá bom? Aqui eu coloquei alguns, tá? Coloquei tecnologia, coloquei educação, coloquei saúde. Você escolhe qual é o tema que você vai fazer a sua redação, tá bom? Então, a cada semana, escolha um tema. Eduardo, eu posso fazer só uma vez por semana? Eu queria fazer 2. Não tem problema. Tira ali uma no meio da semana, né? Um dia no meio da semana, para você também praticar redação. Aí você vai fazer o quê? 2 redações por semana. Eu aconselho no mínimo fazer uma, tá? Uma redação por semana, para ir já praticando, para você não ser pego de surpresa no dia da sua prova. Mas aqui a questão é o seguinte: para você que tem 2 a 3 horas, é 2 matérias por dia e também no máximo 2 assuntos, tá? De 2 a 3 assuntos assim, bem estourando. Agora, o detalhe bem importante. Eduardo, eu fiz aqui no dia 11, estudei língua portuguesa, pontuação e ortografia. Só que eu não finalizei esses assuntos ainda. Eu estava assistindo videoaula, eu li PDF, fui fazer questões, mas ainda eu não finalizei o estudo teórico desses assuntos. Não tem problema. No dia 13, quando você for fazer a sua rotatividade, você volta aqui, ó, para as mesmas disciplinas, para os mesmos assuntos, desculpa, pontuação e também ortografia, até você finalizar aquele assunto. Então não prossiga para outros assuntos daquela matéria sem você ter finalizado. Outra dica muito importante, tá? Vai montando seu planejamento semana após semana, tira um dia para isso, tá bom? Vai no domingo, por exemplo, e já faz a sua programação para a semana toda. O cronograma você faz na semana 2, 3, 4, tem todo aqui, tudo bonitinho. Lembrando que essa planilha aqui, todos os nossos mentorados, né, para esse concurso do IBGE, já vai estar tudo montado, tudo bonitinho, para vocês não terem dor de cabeça, fechou? Mas a questão aqui é o seguinte: esse planejamento é um start para você. Obviamente que precisa, às vezes, de adaptações. Por quê? Porque existem algumas matérias, né, alguns assuntos que você já tem muita habilidade. Como, por exemplo, Eduardo, eu sou muito fera em língua portuguesa e matemática. O que eu faço, então? Simples. Você vai montar o seu planejamento, vou até apagar aqui. Você vai montar o seu planejamento assim, ó. Um dia, realidade brasileira. Outro dia... Cadê? Noções de direito. E outro dia, redação. Por exemplo, Eduardo, mas e língua portuguesa e matemática? Você só vai bater revisão e questões, até a data da prova. Porque se você já tem habilidade nessas 2 disciplinas, para que você vai ficar enchendo a sua cabeça de conteúdo teórico, tá bom? Então você precisa incluir dentro do seu planejamento aqui as disciplinas e os assuntos que você tem mais dificuldade. Aquilo que você não sabe, aqueles conteúdos complexos, entendeu? Então, não termine também, ó, outra dica importante: não termine uma disciplina para depois começar outra. Eduardo, vou estudar tudo de língua portuguesa, depois que eu finalizar, aí sim eu vou para matemática. Depois que eu finalizar a matemática, aí sim eu vou para noções de direito e assim por diante. Não faça isso. Coloque esse tipo de estratégia de rotatividade das disciplinas para você passar por todo o conteúdo do seu edital. E outro detalhe importante: se você tiver qualquer tipo de dúvida de como estudar para esse concurso do IBGE Efetivo 2024, eu vou te convidar para me seguir lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas para você que quer ser aprovado nesse concurso do IBGE. Para você me seguir no Instagram também é muito simples, link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena vocês me seguirem. E eu quero saber agora a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Você acredita que é possível você ser aprovado nesse concurso do IBGE no seu pós-edital? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você, tamo sempre junto, até mais, valeu!